Aqui no capítulo final do Yoga Sutra, Kaivalyapada, Patanjali apresenta as possibilidades que se oferecem a uma pessoa que tenha adquirido uma mente altamente refinada. A mente é basicamente um servo e não um senhor. Ao permitir que a mente desempenhe o papel de senhor, quaisquer que sejam as consequências ou as conquistas da pessoa, elas estão destinadas a gerar problemas. E a serenidade ficará fora do seu alcance. Capítulo 4, Kaivalyapada. Sutra 1. Capacidades mentais extraordinárias podem ser adquiridas por herança genética, uso de ervas, como prescritas nos Vedas, recitação de encantamentos, prática de austeridades rigorosas e pelo estado mental que permanece com o seu objeto sem distrações, Samadhi. Sutra 2. A mudança que vai de um conjunto de características a outro é essencialmente um ajuste das qualidades básicas da matéria. Sutra 3. Mas tal inteligência pode apenas remover os obstáculos que obstruem certas mudanças. Seu papel não é mais do que o de um agricultor que abre um canal para deixar a água fluir pelo campo onde ele a necessita. Sutra 4. Com faculdades mentais extraordinárias, uma pessoa pode influenciar o estado mental de outros. Sutra 5. Essa influência também depende do estado de quem a recebe. Sutra 6. A influência sobre alguém cuja mente está em estado de dhyana ou estado meditativo nunca pode aumentar a ansiedade ou outros obstáculos. Na verdade, eles são reduzidos. Sutra 7. E essas pessoas atuam sem motivação alguma, enquanto outros, que também têm capacidades excepcionais, agem por um ou outro motivo. Sutra 8. Por não ter sido apagada a tendência da mente de agir com base nos 5 obstáculos, tais como a compreensão errônea, eles virão à tona no futuro para produzir suas consequências desagradáveis. Sutra 9. A memória e as impressões latentes estão fortemente conectadas. Essa ligação permanece mesmo quando há uma distância do tempo, lugar ou contexto entre ações similares. Sutra 10. Há um forte desejo de imortalidade em todos os homens, em todas as épocas. Assim, essas impressões não podem ser atribuídas a uma época específica. Sutra 11. Essas tendências são mantidas e protegidas por compreensões errôneas, pelos estímulos externos, pelo apego aos frutos das ações e pela qualidade da mente que promove a hiperatividade. Sua redução torna automaticamente ineficazes as impressões indesejáveis. Sutra 12. A substância daquilo que desapareceu, assim como a de que pode aparecer, existe sempre. Se são evidentes ou não, depende do rumo da mudança. Sutra 13. Se determinadas características aparecerão ou não, dependerá das mudanças das 3 qualidades. Sutra 14. As características de uma substância num determinado momento representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. Sutra 15. As características de um objeto aparecem diferentemente, dependendo dos diferentes estados mentais do observador. Sutra 16. Se o objeto fosse de fato criação da mente de um determinado indivíduo, então, na ausência de sua percepção, o objeto existiria? Sutra 17. Do que depende a percepção de um objeto? Se um objeto é percebido ou não,
isso depende de sua acessibilidade e também da motivação da pessoa. Sutra 18. As atividades mentais são sempre conhecidas pelo percebedor, que não muda e é o senhor da mente. Sutra 19. Além disso, a mente faz parte daquilo que é percebido e não tem poder próprio para perceber. Sutra 20. A premissa de que a mente pode desempenhar dois papéis é insustentável, porque ela não pode simultaneamente fabricar e ver o que é fabricado. Sutra 21. No indivíduo com essa sucessão de mentes de existência momentânea, haveria desordem e dificuldade de manter a consistência da memória. Sutra 22. Quando a mente não está em relação com os objetos externos e não está apresentando uma forma externa para o percebedor, ela toma a forma do próprio percebedor. Sutra 23. Assim, a mente serve a um propósito duplo. Ela serve ao percebedor ao apresentar a ele o que lhe é exterior e também reflete ou apresenta o percebedor a ele mesmo para que sua própria iluminação ocorra. Sutra 24. Mesmo que a mente tenha acumulado várias impressões de diferentes tipos, ela está sempre à disposição do percebedor. Isso porque a mente não pode funcionar sem o poder do percebedor. Sutra 25. Uma pessoa que possui uma clareza extraordinária é alguém livre do desejo de conhecer a natureza do percebedor. Sutra 26. E sua clareza a leva ao seu único interesse, alcançar e permanecer num estado de liberdade. Sutra 27. Na improvável possibilidade de que ela se desvie do seu objetivo, as impressões perturbadoras do passado podem vir à tona. Sutra 28. Uma pessoa jamais deveria adquirir ou admitir sequer pequenos erros, porque eles são tão nocivos quanto os 5 obstáculos. Sutra 29. Surge um estado mental cheio de clareza com relação a todas as coisas a todo momento. É como uma chuva de pura clareza. Sutra 30. Este é verdadeiramente o estado livre de ações baseadas nos 5 obstáculos. Sutra 31. Quando a mente se libertou das nuvens que impedem a percepção, tudo é conhecido. Não há nada mais a ser conhecido. Sutra 32. Há 3 qualidades básicas. Deixam de seguir a contínua alternância entre dor e prazer. Sutra 33. Uma sucessão é a substituição de uma característica por outra que a segue. Está ligada ao momento. A substituição de certas características por outras é também a base do momento. Sutra 34. Quando o propósito mais elevado da vida é alcançado, as 3 qualidades básicas não provocam reações na mente. Isso é liberdade. Em outras palavras, o percebedor não é mais colorido pela mente. E aqui encerramos em 34 sutras o capítulo 4 do Yoga Sutra de Patanjali e concluímos também a leitura de todo o Yoga Sutra de Patanjali, traduzido por Desikachar e presente em seu livro O Coração do Yoga. Algumas observações importantes a serem feitas agora, depois da leitura de todos os sutras, nesses 4 capítulos, é que existem muitas traduções, com muitas vertentes também interpretativas em relação ao Yoga Sutra.
De qualquer modo, o texto original ele nos indica uma compreensão muito próxima entre uma e outra naquilo que o objetivo do autor, do próprio Patanjali, tinha em mente, ou seja, há uma relação semântica nas traduções, porém existem certas interpretações que acabam sendo divergentes ou distintas das demais. Nosso objetivo aqui foi de dar um comentário mais acessível numa narrativa que, de todas as traduções existentes em português, a maior parte delas não se constitui de uma ordem sequencial em que facilite a leitura, numa narrativa mesmo, tornando assim um pouco mais complexa a compreensão do todo. Por esse fato, nós escolhemos a tradução de Desikachar. Ao mesmo tempo em que ele dá essa tradução um pouco mais fluida, de uma forma narrativa, ele também tem uma base muito próxima da versão védica, ou do conhecimento do Vedanta Vaishnava, já que ele é filho de Krishnamacharya, e Krishnamacharya era praticamente um dos primeiros mestres de yoga com base no Vedanta Vaishnava no século XX. Então, há, além da questão estrutural do texto, também um alinhamento nas questões mais internas da própria estrutura do texto, ou seja, dos sutras. Então, por esse motivo, nós consideramos a leitura desses 4 capítulos com todos os sutras do trabalho de Patanjali, dado aqui na tradução de Desikachar, como a mais adequada para os nossos estudos. Aguardo vocês para um próximo episódio. Muita paz. Namaskar.